Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. The Turn of the Screw, A Volta do Parafuso, eu acho que isso é chamado em português. É uma novela do Henry James, escritor norte-americano, que já foi reinventada e filmada, refilmada, escrita, reescrita um montão de vezes em livros, séries, minisséries. E é uma história super importante no mundo do horror psicológico por causa da dubiedade, né? É uma governanta que é contratada para cuidar de duas crianças, o Miles e a Flora, é, e a gente acaba não sabendo se as coisas que ela relata eram fantasmagorias mesmo, ou era coisa da cabeça dela. Essa minissérie que a Netflix colocou no catálogo, que tem 9 episódios, né? A Maldição da Mansão Bly, ela é uma reimaginação dessa história. Então a gente também tem uma governanta que vai para uma mansão no interior da Inglaterra cuidar de duas crianças chamadas Miles e Flora. Né? A gente percebe que todos eles têm algum problema, só que a dubiedade do que aconteceu, se aconteceu ou não, isso não está nessa história, porque não é uma refilmagem do livro, né? Existem outras dubiedades. Então isso acho que é importante falar, assim, que se é fiel ou não à história do Henry James, não tem nada a ver, porque é uma outra história. Até porque já tem um filme tão bom nos anos 60 que é Os Inocentes, que eu acho que ninguém consegue fazer um filme melhor, adaptação dessa novela, tá? Então isso tem que saber. E tem que saber uma outra coisa também. Tanto o livro do Henry James quanto a história contada nessa minissérie, elas são oriundas dos romances góticos, tá? De assombração e que geralmente contam histórias assim muito tristes de amores proibidos, de amores que dão errado. Elas que tem às vezes algum problema financeiro como motriz de tudo isso. Então a gente também tem que entender isso, que é para não ficar esperando uma série cheia de jump scares, sabe? Como se fosse horror moderno, com aqueles BUM! Aqueles barulhões, e aí o fantasma aparecendo, e aquele monte de correria. É uma série bastante lenta. Antes de comentar mais especificamente, sem dar spoiler, eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal Robertano, curtir vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante, isso sempre incentiva o trabalho. Bom, então a plot eu já dei, né? É a governanta que vai lá para a mansão. Logo a gente percebe também que todo mundo tem problemas. E nos 3, 4 capítulos, que são a série de forma geral, é uma belezura de produção. Os atores estão bons, vestuários, enquadramentos, tecnicamente perfeito, assim, lindo de se ver mesmo. Tem hora que dá vontade até de parar para ficar observando as imagens, quase como se fosse num quadro. Tudo muito, muito bonito. Ok, nas 4 capítulos iniciais, a história vai mais ou menos linearmente, porque acontece o seguinte: começa na atualidade com uma mulher contando essa história para um grupo de pessoas. Então também é uma coisa super recorrente no mundo do horror, né? É um lugar comum, assim, uma convenção que é contar histórias de fantasmas. E essa narradora, então, ela nos 3, 4 primeiros capítulos, o que ela vai contando acontece mais ou menos de forma linear, né? É a chegada da governanta lá, algumas ocorrências esquisitas, né? Aquelas duas crianças, sei lá, de vez em quando parece que são possuídas por alguma coisa, ficam estranhas, depois são uma doçura, aprontam alguma coisinha, alguma travessura com a governanta, enfim. Ela tem uma família, elas crianças têm uma família estendida, mas a partir do acho que capítulo 4 ou 5, a narrativa começa a viver alguns loops, tá? Tem uma das personagens que está contando uma história e isso começa a se repetir, cenas começam a se repetir. Aí eu falei, eles estão. Blá, blá, blá. Eu não dou spoiler. Só me restava saber se todo mundo estava blá, blá, ou se eram algumas pessoas blá, blá.
E então aí depois você vai tendo cada vez mais menos linearidade, no sentido de que a gente acaba sabendo as maldições de todas as personagens que tem. Então a gente acaba sabendo a história pregressa de todas, a gente se importa com todas as personagens, e aí encaminha para a conclusão, que às vezes fica meio lenta. O último capítulo eu achei que teve uma hora que ficou uma barriga um pouquinho chata. Na verdade, são algumas histórias de amor muito tristes. O capítulo 8 eu achei assim sensacional, porque aí conta a origem da maldição, da haunting em inglês, né? Da mansão. É uma narrativa tão linda, e como é no século XVIII, que se passa isso, fica tudo bastante coisa em preto e branco, mas as palavras da narradora, como ela conta, é uma série assim, se você não está esperando meleca, gore, se você está esperando uma história de fantasma, eu acho que daquelas entre aspas mais tradicionais, você pode gostar. Eu faria algumas perguntas para o roteiro, né? Tem um tio lá que a história dele, as coisas dele se passam desconectadas da mansão no começo, e eu faria algumas perguntas com relação àquilo, mas eu não posso dar spoiler nenhum, não quero dar spoiler nenhum para não estragar a sensação. Mas, de forma geral, eu achei um acerto assim, da Netflix. Quase um B+, assim. Gostei bastante da série. Maratonei, embora ela seja razoavelmente lenta para alguns gostos, mas eu sempre falo aqui, né, que existe lentidão e existe morosidade. Essa não cai na morosidade, né? Um ou outro momento só é que cai. Mas são, assim, grandes histórias de amor, bastante tristes, com toques fantasmagóricos, góticos. Bom, 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 bom. Tchau.